Após conquistar sua independência em 1776, os Estados Unidos estabeleceram-se como uma república federalista e organizaram-se política e economicamente para se consolidarem como Estado-nação. Essa consolidação ocorreu por meio de algumas medidas, como o florescimento de sentimentos nacionalistas, expansão territorial, adoção de políticas liberais. O crescimento do país no século XIX foi resultado de acontecimentos, entre os quais se destacam a exploração e a expansão territorial e a Guerra de Secessão. No século XIX, o governo estadunidense consolidou sua política de expansão territorial em direção ao oeste, visando chegar até o litoral do Oceano Pacífico. Em 1862, foi aprovado o Homestead, Lei de Propriedade Rural, também conhecida como Lei do Povoamento. Ela promoveu a venda a baixo preço de lotes de terras a pessoas que permanecessem neles e os cultivassem. Houve um grande deslocamento de colonos, principalmente imigrantes, em busca dessas terras. Esse movimento ficou conhecido como Marcha para o Oeste. A marcha para o oeste resultou em conflitos que foram mortos ou expulsos para que os colonos tomassem posse das terras e revoltaram porque há milhares de anos viviam nesse território, considerado sagrado. Para o governo, os indígenas não eram cidadãos e deviam ser combatidos. As lutas entre indígenas e colonos deram origem a uma guerra desigual promovida pelo governo estadunidense. Portanto, embora a marcha para o oeste tenha fortalecido a economia dos Estados Unidos, representou também o massacre dos povos indígenas. A marcha para o oeste está relacionada à chamada Doutrina do Destino Manifesto, criada em 1840. A ideia principal dessa doutrina refere-se à crença de que o povo dos Estados Unidos era eleito por Deus para expandir o território e povoar a América. O Destino Manifesto também desenvolveu o sentimento de superioridade étnica dos estadunidenses sobre os indígenas, africanos e hispânicos. Na época da Marcha para o Oeste, centenas de povos indígenas foram completamente dizimados. Estima-se que no século XIX, milhões de indivíduos tenham sido mortos por colonizadores e tropas do governo dos Estados Unidos. Alguns estudiosos afirmam que a Marcha para o Oeste representou um verdadeiro genocídio dos povos indígenas. A matança dos povos nativos, no entanto, começou séculos antes. Desde a chegada dos colonizadores europeus no século XVII, os indígenas tiveram suas terras invadidas e foram vítimas de massacres. Porém, mesmo estando em desvantagem, principalmente porque os invasores tinham armas de fogo, esses povos resistiram à tomada de suas terras. Um dos exemplos da resistência indígena no século XIX foi a Batalha de Little Bingo, que aconteceu no atual estado de Montana. Nesse conflito, indivíduos das etnias Sioux e Cheyenne se uniram contra o ataque da cavalaria do exército estadunidense, causando a morte de centenas de soldados. A Batalha de Little Bingo, em 1876, representou a maior vitória indígena contra o avanço estadunidense durante a Marcha para o Oeste. Durante a Batalha de Little Bingo, alguns líderes indígenas se destacaram pela resistência ao ataque das tropas do governo estadunidense, entre eles Sitting Bull, Crazy Horse e Pretty Nose. Mesmo com grandes dificuldades, a resistência dos indígenas nos Estados Unidos vem se intensificando desde a década de 1960. Atualmente, há comitês de luta pelo reconhecimento de seus direitos, identidades, culturas e territórios, bem como associações de proteção de mulheres e crianças indígenas com grande divulgação na internet. Outro meio de resistência são os protestos públicos, organizados por lideranças indígenas e apoiados por parte da população dos Estados Unidos. Esses protestos, que se intensificaram com a eleição do presidente estadunidense Donald Trump, demonstram que, mesmo sofrendo com a destruição de suas etnias, os indígenas nunca deixaram de lutar e de resistir. Entre os anos de 1861 e 1865, estados do norte e do sul dos Estados Unidos entraram em guerra. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Ao longo do século XIX, as divergências entre os estados do norte e os estados do sul eram enormes.
Eles discordavam em diversas questões, especialmente sobre a abolição da escravatura. De clima quente, os estados do sul desenvolviam a agricultura e dependiam da mão de obra escrava como base para sua prosperidade econômica. Já os estados do norte, de clima frio, eram a favor da abolição da escravidão porque tinham sua economia baseada principalmente no comércio e na indústria. A eleição de Abraham Lincoln à presidência da República em 1860 intensificou essas divergências. Lincoln prometera, durante a sua campanha, abolir a escravidão no país e rever as tarifas e produtos estrangeiros, o que favorecia a burguesia industrial do norte, mas prejudicava os latifundiários do sul, que teriam que pagar mais pelos produtos que importavam da Europa. A discordância foi tamanha que, em 1861, os estados de Alabama, Flórida, Geórgia, Texas e Carolina do Norte e Carolina do Sul, além da Virgínia, decretaram sua separação dos Estados Unidos e criaram a Confederação dos Estados do Sul. Assim, iniciava-se a Guerra de Secessão. O resultado da guerra foi desastroso, pois causou a morte de aproximadamente 600 mil pessoas. Contudo, ela determinou a consolidação do princípio federativo, o fortalecimento do poder central e, sobretudo, a abolição da escravidão, decretada em 1º de janeiro de 1863 pelo presidente Abraham Lincoln. As novas leis da Constituição dos Estados Unidos concederam liberdade de cidadania aos africanos e aos afrodescendentes. Contudo, elas não foram aceitas por todos. Os estados do Sul, derrotados na guerra, desrespeitaram a Constituição e em 1865 e 1866 criaram leis chamadas de Black Codes, Código dos Negros. Essas leis limitavam a liberdade e o direito ao voto dos ex-escravizados, além de lhes impor salários baixos. A situação econômica do Sul era ruim. A guerra tinha arrasado as propriedades agrícolas e não havia mais mão de obra. Os ex-escravizados se recusavam a trabalhar para os antigos senhores e receber salários injustos. Por isso, milhares deles foram abandonados e abandonaram o campo e foram tentar sobreviver nas cidades, habitando as periferias em condições precárias. A Ku Klux Klan é uma sociedade secreta fundada no sul dos Estados Unidos em 1866. Ela pregava a superioridade racial dos brancos e praticava atos de violência e crimes contra africanos e afrodescendentes. Em 1871, a Ku Klux Klan foi condenada como entidade terrorista e ilegal. As chamadas leis Jim Crow foram um conjunto de leis decretadas no final do século XIX em vários estados do sul dos Estados Unidos. Elas estabeleceram oficialmente a segregação racial, uma delas entre brancos e negros, em espaços públicos. Os afrodescendentes passaram a ser obrigados a frequentar escolas públicas e igrejas específicas para eles e a usar bebedouros e banheiros separados, a comer em locais separados nos restaurantes e a ocupar os assentos do fundo dos ônibus. Essas leis de segregação seriam abolidas somente em 1964, quase 100 anos depois. No século XIX, as recém-independentes repúblicas latino-americanas buscavam se unificar e formar nações politicamente mais fortes, mas enfrentavam muita fragmentação regional e instabilidade política. Em todo o subcontinente, os novos estados se estruturavam de forma desorganizada, o que deu margem a diversas ações intervencionistas, especialmente dos Estados Unidos. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer as independências dos países latino-americanos e também a barrar a interferência das antigas metrópoles europeias nos países em formação. Em 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense James Moore anunciou dos Estados Unidos, cujo lema era "A América para os americanos". De acordo com a doutrina Moore, como essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América. Assim, os Estados Unidos assumiam um papel de defensor do continente contra as tentativas de recolonização, ao mesmo tempo que demonstravam seus interesses imperialistas. No final do século XIX, a doutrina Moore foi utilizada para justificar a presença das tropas americanas na Guerra de Independência de Cuba.
Entre 1895 e 1898, Espanha e Cuba estiveram em guerra de independência pela terceira vez e os cubanos estavam quase vencendo quando ocorreu a intervenção estadunidense. Os Estados Unidos declararam guerra à Espanha em 1898, alegando que o navio estadunidense ancorado no porto de Havana havia sido afundado pelos espanhóis. Juntos, Estados Unidos e Cuba venceram os espanhóis. Assim, Cuba tornou-se independente da Espanha, mas passou a depender dos Estados Unidos. Uma junta militar tutelada pelos Estados Unidos governou Cuba de 1898 a 1902, de acordo com seus interesses econômicos, mantendo Cuba em uma condição semelhante à colonial. Em 1902, foi introduzida na Constituição do país a chamada Emenda Platt, elaborada pelo senador dos Estados Unidos, Orville Platt. Essa emenda garantia aos estadunidenses o direito de interferir na política interna de Cuba, bem como decretava a instalação de uma base militar em Guantánamo. A emenda foi revogada somente em 1934, mas a influência política e econômica estadunidenses continuou muito forte até 1959, quando ocorreu a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro. No início do século XX, dando continuidade à política de James Monroe, o presidente Theodore Roosevelt assumiu as intenções imperialistas estadunidenses ao definir que os Estados Unidos poderiam intervir em assuntos de soberania nacional de qualquer país do continente americano que estivesse passando por uma crise. Ele também criou uma técnica de intimidação à política do Big Stick, que significava grande porrete, inspirado pelo seguinte provérbio: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. O Panamá foi parte do Império Espanhol de 1538 a 1821 e depois das guerras de independência tornou-se província da Colômbia. Durante o governo Roosevelt, a população panamenha foi instigada pelo governo estadunidense a tornar-se independente do governo colombiano e, para isso, recebeu armas e ajuda financeira. A independência foi declarada em 1903, quando foi criada a República do Panamá, um novo país sob o protetorado dos Estados Unidos. O objetivo dos Estados Unidos na conquista da independência panamenha era garantir o controle da construção de um canal que cortaria o país, permitindo a passagem de navios do Oceano Atlântico ao Pacífico pela América Central. Assim, uma embarcação que precisasse ir de um lado para o outro da América não precisaria contornar a América do Sul. O canal foi construído e ficou sob controle estadunidense até 1999. A Guerra do Pacífico foi um conflito da Bolívia e do Peru contra o Chile. A origem desse combate está na disputa com os chilenos pela posse da província boliviana de Antofagasta, rica em salitre e guano. Por causa da fragilidade econômica da Bolívia, a região era explorada pelos chilenos, que também ambicionavam a província peruana de Tarapacá, abundante em salitre. As tensões começaram em 1878, quando o governo boliviano aumentou os tributos sobre a exploração do salitre, rompendo um acordo assinado em 1874, com o qual não impôs novas cobranças de impostos às empresas chilenas por 25 anos, ou seja, até 1899. O governo chileno respondeu a essa medida militarmente, ocupando Antofagasta. Como Bolívia e Peru tinham um acordo de cooperação militar, o governo peruano tentou uma saída diplomática para a questão, que não foi bem aceita pelos chilenos. Assim, em 1879, os bolivianos declararam guerra ao Chile, tendo o Peru como aliado. A paz foi firmada somente em 1884, com a derrota das forças peruanas e bolivianas. Como resultado da guerra, o Peru perdeu a província salitreira de Tarapacá e algumas ilhas guaneiras, enquanto a Bolívia perdeu Antofagasta, onde hoje os chilenos exploram uma das maiores minas de cobre do mundo. O Chile, por sua vez, construiu uma ferrovia conectando a capital boliviana La Paz ao porto da província de Arica, que se tornou a principal terminal de importação e exportação de mercadorias para a Bolívia. A questão da saída para o mar ainda é um assunto delicado para os bolivianos e motivo de tensão entre os governos do Chile e da Bolívia.